Salve, salve, galera ligada aqui do LAC Cursos. Novamente com vocês o professor Edenilson Moraes e desta vez de uma maneira diferenciada. A gente vai fazer uma bateria de questões, algumas questões recentes de concursos públicos que atendam essa temática de história de Mato Grosso. Então a gente vai fazer um comentário, a gente vai analisar e verificar a maneira pela qual seria respondida, a resposta correta como que seria. E claro, você que se prepara conosco aqui no LAC Cursos tem uma grande preparação e com certeza gabaritaria essa prova. Bom, a prova em questão é a da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, realizado no finalzinho de 2016 e foi elaborado pela banca da FCC, a Fundação Carlos Chagas. E no quesito conhecimentos gerais, que abrange história de Mato Grosso e geografia de Mato Grosso, a nossa praia, a nossa seara é história de Mato Grosso. Geografia de Mato Grosso você vê com o super professor Marcelo Alonso. Então a gente vai fazer um comentário, a gente vai fazer uma abordagem toda especial na aula de hoje, falando das temáticas que apareceram nesse concurso. Nós tivemos os seguintes assuntos: a marcha para o oeste, populações indígenas mato-grossenses, a colonização do estado de Mato Grosso durante as décadas de 1970 e 1980 e ainda uma questão abordando a vila de Cuiabá e outra sobre a Revolução Constitucionalista de São Paulo de 1932. Perceba que essa banca deu uma ênfase muito especial, deu um destaque todo especial para a Era Vargas. Caíram duas questões referentes a esse período. Uma sobre a Revolução Constitucionalista de 1932, que está dentro do contexto do governo provisório de Vargas, e a outra sobre a marcha para o oeste, que está no contexto histórico do período denominado Estado Novo. Foi uma política de colonização federal implementada em Mato Grosso ali no início dos anos 40. Populações indígenas, outro tema que foi trabalhado nas nossas aulas de preparação para esse concurso, falando-se sobre os povos indígenas que habitavam esse território, hoje denominado Mato Grosso, antes da chegada dos bandeirantes, naquele contexto da conquista e colonização desse território. Tivemos ainda uma questão abordando a vila de Cuiabá, que você sabe muito bem, Cuiabá fundada em 1719 pelo bandeirante Pascoal Moreira Cabral, depois elevada à condição de vila em 1727 pelo governador de São Paulo, Dom Rodrigo César de Menezes, e tivemos também uma questão abordando a colonização das terras mato-grossenses dentro do contexto histórico da ditadura militar brasileira. Portanto, senhoras e senhores, foi uma prova que abordou questões assim que realmente são cobradas, questões que costumeiramente aparecem nas provas de concurso que tem essa temática da história de Mato Grosso. Então vamos lá, sem demora, sem enrolação, sem mais delongas, vamos ao que interessa, vamos então analisar as questões que caíram nesse concurso. Vamos lá. Primeira delas aqui, moçadinha, concurso da DPE, da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, como nós já falamos, foi elaborada pela Fundação Carlos Chagas. Primeira questão, moçada, presta bem atenção. A marcha para o oeste, vinculada à história de Mato Grosso no século XX, foi caracterizada como... Então, olha só, gente, a marcha para o oeste, como você bem sabe, você que acompanhou atentamente as nossas aulas, percebeu que a marcha para o oeste foi um projeto de colonização federal.
projeto de colonização federal implementado no estado de Mato Grosso durante o contexto histórico da Era Vargas. Olha, isso é muito importante. Pessoal, tem que prestar atenção que Mato Grosso recebeu 2 projetos de colonização federal durante o século XX. O primeiro deles é a Marcha para o Oeste, que aconteceu durante o governo de Getúlio Vargas. E o segundo foi o projeto de colonização implementado durante a ditadura militar. Esta em questão, que é a Marcha para o Oeste, a gente tem que ter em mente, tem que lembrar que aconteceu durante a chamada Era Vargas. Nas nossas aulas você percebeu, quando a gente deu aula a Era Vargas em Mato Grosso, nós enfatizamos a marcha para o Oeste. Pois bem, então, senhores, vamos ver então as alternativas, vamos ver então aqui o que nos é apresentado pela banca examinadora. Letra A, um movimento de migração e ocupação inicialmente estimulado pelo governo Getúlio Vargas, vamos sublinhar aqui o bom velhinho, Getúlio Vargas, nos anos 1930, que visava o povoamento e a exploração econômica de terras mato-grossenses, que contou com grande adesão de grupos originários do Sudeste e do Sul do país. Opa, de primeira já encontramos aqui a nossa resposta correta, pessoal. Afirmando que a Marcha para o Oeste foi um grande projeto de colonização federal que visava explorar economicamente as terras mato-grossenses, produzir para abastecer os grandes centros. E o colono tido como ideal pelo governo Vargas era o proveniente do sul do Brasil. Então essa afirmação está correta, é essa a nossa afirmação verdadeira, essa é a alternativa correta, a letra A. Mas a gente vai ainda analisar as outras questões. Letra B, a alternativa B diz o seguinte: um projeto do governo federal, até aqui tudo bem, né? Um projeto do governo federal após a construção de Brasília. Opa, peraí, a construção de Brasília, a inauguração de Brasília é 21 de abril de 1960, governo JK, Juscelino Kubitschek, não é isso? É, então tá errado esse contexto. A Marcha para o Oeste é antes, é na Era Vargas. Essa afirmação está incorreta, porque fala que a Marcha para o Oeste teria acontecido após a construção de Brasília para povoar o Centro-Oeste por meio de auxílios e subsídios aos empreendedores dispostos a se instalar em terras ofertadas, olha isso, terras ofertadas gratuitamente pela União a fim de garantir o abastecimento agrícola e pecuário da capital federal e, consequentemente, o desenvolvimento dessa região. Olha, afirmação ridícula, uma afirmação errônea, pessoal. Tudo errado aí. Primeiro, porque não foi no governo JK, não foi depois da construção de Brasília, a União não ofertou gratuitamente essas terras. Por favor, essa afirmação está incorreta sobre a Era Vargas. Alternativa C, uma política expansionista do Sul em direção ao Norte, no contexto da ditadura militar, com o objetivo era explorar as terras dos indígenas e instalar latifúndios para o cultivo da soja na área menos densa do país, a fim de eliminar os chamados espaços vazios do território brasileiro considerados indesejáveis para a segurança nacional. Olha só, essa afirmação diz respeito a um outro contexto histórico, pessoal. O contexto histórico da colonização das terras mato-grossenses durante as décadas de 1970 e 1980, ou seja, durante o período militar. Não diz respeito à Era Vargas, que foi a Marcha para o Oeste, o projeto de colonização em Mato Grosso.
Alternativa D, um fluxo migratório espontâneo que teve início nos anos 1960 e que contou posteriormente com o apoio do MST, Movimento dos Sem Terra, cujo propósito era a ocupação de latifúndios improdutivos a fim de minimizar a penúria de famílias de agricultores e acelerar o processo de reforma agrária no Brasil. Nossa, essa aí viajou na maionese literalmente, pessoal. Uma afirmação esdrúxula, completamente incorreta. E a alternativa E, uma campanha governamental em nível estadual, aí já errou, né? Em nível estadual, não, a Marcha para o Oeste é um projeto de colonização de nível federal. É, do presidente Vargas. Então, só por aqui você já eliminaria essa alternativa. Para promover a industrialização da região, não. A Marcha para o Oeste visava o estabelecimento de colônias agrícolas, pessoal. Incentivar a produção agropecuária na região, por meio da concessão de benefícios e isenções fiscais a empresários ligados à atividade hidrelétrica, madeireira e mineradora que pudessem atrair recursos e investimentos necessários ao desenvolvimento do Estado. Não preciso nem dizer que essa afirmação está completamente errada. A gente já viu lá antes que a alternativa correta é a letra A, porque a Marcha para o Oeste aconteceu no contexto histórico do governo deste político, Getúlio Dornelles Vargas, que promoveu então a colonização das terras mato-grossenses, promovendo inclusive o surgimento de colônias agrícolas, como é o caso da Colônia Agrícola Federal de Dourados, o surgimento da Escola Agrícola Vicente para preparar a mão de obra e também o surgimento de 2 territórios federais em Mato Grosso, no ano de 1943. Na porção noroeste surgiu o território federal do Guaporé, ao passo que na porção mais meridional surgiu o território federal de Ponta Porã. Então, gente, não tem segredo. Marcha para o Oeste, projeto de colonização federal que visava criar colônias agrícolas em Mato Grosso. Aconteceu durante o contexto histórico da Era Vargas, durante o Estado Novo, para sermos mais precisos ainda. Vamos para a próxima questão aqui, pessoal. Mais uma da FCC. As populações indígenas que habitavam a região do Mato Grosso antes da fundação de Cuiabá. Então vamos lá. Essa questão, então, aborda as populações nativas, as populações indígenas que já estavam neste território quando da chegada dos bandeirantes, aqueles exploradores que vinham da capitania de São Paulo em busca de índios para capturá-los e escravizá-los e também em busca de metais preciosos, as bandeiras de mineração. Perfeito? Então já havia uma população estabelecida na chamada Baixada Cuiabana, ou se você preferir, no Vale do Rio Cuiabá. Então essa questão aborda as populações indígenas deste território que posteriormente foi denominado Mato Grosso, antes da fundação de Cuiabá. Vamos relembrar novamente aqui, moçada. Fundação de Cuiabá, 1719. O Arraial da Forquilha, fundado por Pascoal Moreira Cabral. Depois, o surgimento do Arraial do Bom Jesus, em 1722, que propriamente deu origem
a cidade não, o Arraial do Cuiabá, que virou vila em 1727 e cidade só em 1818, beleza? Então vamos lá. Primeira alternativa aí, pessoal. Letra A respeito das populações indígenas, encontravam-se praticamente exterminadas em virtude da alta mortandade provocada pela disseminação de doenças e do ataque sistemático às aldeias empreendidas pelos colonizadores. Gente, tem que prestar muita atenção, tem que ler nas entrelinhas, tem que ter toda uma visão sistêmica da coisa para não cometer um engano aqui. Porque essa é uma pegadinha. Gente, presta bem atenção. Ele pergunta sobre as populações indígenas. Olha o comando da questão, meus amigos. As populações indígenas antes da fundação de Cuiabá. Gente, antes da fundação de Cuiabá, ou seja, antes desta data que está no quadro, as populações indígenas encontravam-se exterminadas, praticamente exterminadas, em razão da contaminação de doenças que os brancos trouxeram e do ataque sistemático às aldeias que foi implementada pelos exploradores? Claro que não, né, pessoal? Qual foi o motivo da vinda desses exploradores que a gente conhece como bandeirantes? Os bandeirantes vieram para cá justamente porque sabiam da existência em grande quantidade de índios. Índios que seriam preados, ou seja, seriam capturados para serem levados como escravos. Então havia uma grande quantidade de indígenas nessa região antes da chegada desses exploradores bandeirantes. Portanto, moçada, não se engane, essa afirmação está incorreta. Letra B, moçada. Organizavam-se no Alto Xingu como uma grande e coesa confederação, bastante populosa, que nutria relações culturais e de troca, tanto ao oeste com os povos do Império Inca, como ao norte com os grupos Marajoara. Meu Deus, quanta informação incorreta, quanta coisa errada foi afirmada aqui nesta alternativa. Primeiro, porque não havia uma coesa confederação. Não, haviam grupos bastante heterogêneos de indígenas, que às vezes eles tinham relações de complementaridade, de trocas culturais, de troca de produção agrícola, e muitas vezes eles tinham relações litigiosas, relações belicosas. A guerra é comum entre os povos indígenas. Mais uma afirmação enganosa. Vamos para a próxima, a letra C, moçada. Ela diz assim: apesar de diversas, eram em seu maior número do grupo Bororo, considerado pelos colonizadores muito violentos por resistirem duramente à catequese jesuítica e possuírem rituais antropofágicos. Vamos lá, vamos analisar essa questão criteriosamente. Na Baixada Cuiabana, no Vale do Rio Cuiabá, o grupo que tinha o maior número era dos chamados Cochiponé. Quem que eram esses Cochiponé, professor? Os Cochiponés nada mais são do que os Bororo, grupo dos Bororo. Então até aqui, beleza, a afirmação está correta. Considerados pelos colonizadores muito violentos. Epa, chegamos aqui numa informação incoerente. Pelo contrário, os Bororos eram considerados pacíficos, mansos. Eles não eram belicosos.
Os grupos violentos, os grupos que enfrentaram bravamente, enfrentaram com avidez o avanço da colonização, você se lembra, nós falamos nas aulas nossas, falamos sobre os Paiaguá, lembra dos índios canoeiros que atacavam as monções? Falamos também dos Guaicuru. Os Guaicuru eram os índios cavaleiros, atacavam também o colonizador. E falamos ainda dos Caiapós. Moçada, esses eram os grupos violentos e contra eles foi feita a chamada Guerra Justa, ou seja, a autorização do rei de Portugal para destruir, para escravizar, para eliminar, se fosse o caso, essas nações refratárias ao avanço da colonização nestas áreas. Os Bororo não resistiram à catequese jesuítica, pessoal. Não. Inclusive, eles foram catequizados na missão de Santana da Chapada, atual Chapada de Guimarães, Chapada dos Guimarães. E também tem outro caso aqui, ó, não praticavam rituais de antropofagia. O que é ritual de antropofagia, professor? Ora, ritual de antropofagia nada mais é comer gente. Ou seja, no bom sentido é lógico, comer carne humana, beleza? Mais uma afirmação errada. Letra D. Eram heterogêneas, uma vez que os processos colonizatórios português e espanhol haviam deslocado grupos indígenas de diferentes troncos linguísticos para o interior do continente. Beleza, agora sim falou a verdade. Agora sim encontramos a alternativa correta. Claro, as populações indígenas que habitavam o território que doravante seria chamado de Mato Grosso eram bastante heterogêneas. Como você viu, tinha lá os Bororo, chamados de Cochiponé, tínhamos os Caiapó, Guaicuru, tínhamos os Paiaguá, índios porrudos e muitos outros grupos indígenas. E é claro que isso aconteceu por causa do processo de colonização, tanto da América Portuguesa quanto da América Espanhola, pessoal. O processo de colonização da América Portuguesa em questão, ele começou no litoral. Os portugueses começaram a colonizar o litoral. Então eles entraram em litígio com as nações indígenas que habitavam esse território, fazendo com que essas nações, muitos grupos indígenas, migrassem para onde? Para o interior do continente. O mesmo aconteceu do lado espanhol, pessoal. À medida em que avançava a colonização empreendida pela coroa espanhola, esses grupos indígenas deslocavam-se e acabaram ficando no interior do continente. Então, por isso que quando chegaram os colonizadores no início do século XVIII, aqui nesse território, encontraram uma grande gama de indígenas. Eram grupos heterogêneos. Então, essa é a nossa alternativa correta. E ainda tem a letra E. Faziam recorrentes alianças entre os diferentes grupos existentes, a fim de unirem forças e se protegerem dos ataques dos bandeirantes, contra os quais agiram de forma ininterrupta, a ponto de impedir o processo de fundação de vilas e povoados. Gente, essa afirmação está toda ela errada. Alguns grupos indígenas, Paiaguá, Guaicuru, Caiapó, empreenderam uma voraz resistência ao avanço da colonização, mas não conseguiram resistir por muito tempo, porque a coroa portuguesa autorizou a guerra justa contra esses indígenas. Guerras justas, entre aspas, por favor.
Guerra justa do ponto de vista do colonizador, do branco, que queria a todo custo implementar a fundação dos arraiais, das vilas e das cidades nessa região, principalmente depois da notificação da descoberta de ouro. Então, ladies and gentlemen, a alternativa correta, letra D de dado. Mais uma questão para nós aí, gente. Considere o trecho a seguir. Olha, essa questão apresenta um texto, apresenta aqui uma citação de Antônio João Castrilhon Fernandes, do Cerrado à Amazônia, as estruturas sociais da economia da soja em Mato Grosso. É uma tese de doutorado em desenvolvimento rural, defendida na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bom, é muito importante você ler aqui o rodapé, você conferir aqui a citação para ver do que estava falando esse trecho em questão, de quem é a autoria desse trecho e qual é o assunto tratado. Uma das características do sistema de plantio, vamos lá, vou botar algumas palavrinhas relevantes. Uma das características do sistema de plantio nas áreas de cerrado e que o distingue dos plantios na região sul. Então, peraí, já sabemos que o cara está fazendo uma comparação entre as áreas de plantio do cerrado, ou seja, em terras mato-grossenses, com as áreas de plantio da região sul. A gente está falando sobre isso. O tamanho médio das lavouras. Enquanto no sul do Brasil, a área média cultivada no ano de 1995 foi de 16,8 hectares. Em Mato Grosso, essa área foi de 663 hectares. Olha a diferença, de 16 hectares para 663 hectares. Já percebeu que o tamanho é bem diferente. 77,7% das lavouras possuíam área superior a 1.000 hectares, enquanto que no Rio Grande do Sul apenas 10% se situavam nessa classe de área. Beleza, então nós já percebemos qual é o assunto descrito no texto do Castrilhon. O quadro descrito acima, com relação aos dados sobre o Mato Grosso, deve ser compreendido levando-se em conta diversos fatores históricos relacionados à questão fundiária. E aí a gente tem que lembrar que a questão fundiária está ligada basicamente às políticas de colonização que foram implementadas em Mato Grosso na era Vargas, a Marcha para o Oeste, e durante a ditadura militar, a ocupação dos chamados espaços vazios da região amazônica. A gente tem também que analisar o crescimento, a concentração de terras, ou seja, o estabelecimento de grandes porções de terra na região, os chamados latifúndios, que são resultado basicamente dessa política implementada pelo governo federal de garantir a produção de gêneros visando a exportação. Por isso precisava ser em grandes extensões de terra, os chamados latifúndios. Bom, isto posto, meus nobres, vamos então analisar as alternativas. Letra A. O processo de